Olá! Hoje nós vamos continuar a nossa série que vai abordar os 23 Design Patterns. E hoje nós vamos falar sobre o padrão Builder. Assim como o Abstract Factory, o Builder faz parte do grupo dos padrões criacionais. O Builder é um padrão de projeto que permite que você construa objetos complexos passo a passo. Este padrão permite que você produza diferentes tipos e representações de um objeto utilizando o mesmo código de construção. Se você não entendeu, não se preocupa, porque eu vou te ensinar. Então, pega o seu cafezinho e vem codar comigo. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu gostaria de agradecer a todos que deixaram feedback no nosso primeiro vídeo. Muito obrigado, gente! Aqui na descrição eu vou colocar o link do artigo que eu utilizei para gravar esse vídeo. Então, chega de enrolação e vamos lá. Bem, aqui eu tenho um tipo de aplicação que é muito comum. Basicamente, eu tenho aqui uma grid, um client dataset, um data source, que vai fazer a ligação do meu client dataset com a grid, e eu também tenho um save dialog. Bom, vamos dar uma olhada no código. Logo aqui no create do form, eu inicializo aqui o diretório do meu save dialog, e aí eu pego uma variável que vai armazenar o caminho onde é que estão os meus dados, né? Então, isso aqui você pode imaginar que você pode estar buscando essas informações do seu banco de dados. Para fins didáticos, a gente vai ler um XML que vai carregar os dados para o nosso client dataset. Então, eu verifico se o arquivinho existe. Se ele existir, ele dá um load from file e vai carregar o nosso client dataset. Eu vou dar um F9 aqui para mostrar. Ó, logo no create, ele já criou, tá vendo? Já buscou o arquivinho e já populou a nossa grid. Tá, vamos continuar aqui. O que nós temos aqui? Eu tenho uma função, assim que eu clico nesse botão, ó, cliquei 2 vezes nele, então a minha função vai chamar uma procedure chamada gerar relatório, e essa procedure gerar relatório vai fazer a geração propriamente dita. Então o que nós temos aqui? Eu tenho uma variável, né, do tipo TStringList, também tem uma outra inteira. Essa variável vai me armazenar a quantidade de registros que está dentro do meu dataset, para poder exibir lá no rodapé do relatório. E aqui eu monto uma página HTML, usando o Bootstrap, né? Então aqui eu faço a importação do meu arquivo CSS, aqui eu faço a minha importação do JavaScript. Bom, o intuito do vídeo não é mostrar como que a página foi montada. A ideia é mostrar o seguinte, olha, eu tenho um método, gerar relatório, que executa diversas funções para gerar o cabeçalho, para gerar os detalhes e para gerar o rodapé. Ou seja, é um objeto complexo que tem várias informações. O que eu vou fazer? A gente vai utilizar um padrão de projeto, que é o Builder, que vai fazer com que a gente consiga reduzir aqui a nossa camada de visão, criando um Builder que vai separar todo esse passo a passo aqui. Um de cada vez, que aí depois vai ficar até mais fácil da gente dar manutenção, enfim, vai ter vários benefícios. Então, como é que a gente vai começar? Deixa eu primeiro executar para mostrar para vocês como é que ele gera o relatório. Eu só vou clicar aqui, gerar relatório de fornecedores, vou salvar esse arquivo e ele vai gerar o relatório assim, ó. Tá vendo? Ele gera um relatóriozinho já no Bootstrap com responsividade, ó. Então, lá no finalzinho, eu tenho a quantidade de registros e o nome ali de quem está gerando. Tranquilo, né, gente? Vamos refazer isso aqui utilizando o padrão de projeto Builder, certo? Então, para começar, nós vamos criar um novo projeto. Então, só um minutinho. File, New, Windows VCL Application. Então, Ctrl Shift S para salvar e vou salvar aqui dentro. A minha unit principal eu vou chamar de View. Só um minuto. Tá. E o nome do projeto vai se chamar Builder. Então tá. O que nós vamos ter aqui? Para seguir o mesmo padrão que a gente fez no Abstract Factory, eu vou colocar o caption, vai ser Builder. O nome do form, eu
eu vou colocar main e position eu vou colocar como screen center. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer também é aproveitar os componentes visuais, porque não tem necessidade de eu mostrar como é que é feito isso. A ideia aqui é mostrar o padrão de projeto. Então, eu estou reaproveitando aqui os componentes visuais. A única coisa que eu não vou colocar é aquele save dialog, porque a gente vai encapsular isso dentro da classe construtora. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, no onCreate do nosso form, nós vamos fazer algumas coisinhas. A gente vai pegar o nosso client dataset e a gente vai inicializar ele com aquele arquivo XML que vai estar dentro da pastinha. Então, para isso funcionar, eu já vou dar um Ctrl F9 para compilar, vou lá na pastinha e vou pegar o arquivo que eu tenho aqui e vou colar lá dentro. Então, esse aqui é o arquivo que contém os meus dados. Vou jogar aqui dentro da pastinha da minha aplicação. Prontinho. Então, vamos fazer só o teste para ver se está carregando os dados. Vou dar um F9 aqui. Beleza, carregou os dados. Então, vamos continuar. A primeira etapa para a gente trabalhar com esse padrão de projeto é criar uma classe de produto. O que vai ser esse produto? Vai ser o relatório, mas pode ser, por exemplo, uma casa. Pode ser um lanche do restaurante, pode ser várias coisas esse produto. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com um relatório. E cada relatório vai ter uma sequência de passos a ser seguida. Então, primeiro vamos criar a classe desse produto. File New, Unit. Vamos salvar essa unit com o nome Pattern Product. Salvei. E o que nós teremos aqui? Type. O nome da classe vai ser tProduct. E vai ser uma classe. E ela vai ter a seção privada e a seção pública. Dentro da seção privada, nós teremos uma variável que vai armazenar o conteúdo HTML e vai ser do tipo tStringList. Para usar o tStringList, eu preciso da uses na classe dela. Então, que é a system.classes. Agora, a gente vai ter uma procedure que vai se chamar abrir arquivo. Ela vai receber o nome do arquivo e vai ser um string. Isso aqui vai ser para depois que a gente gerar o relatório, ele abrir o arquivo na tela. Aqui na seção public, nós vamos ter um constructor e também teremos um destructor. Beleza? Mais duas procedures. A primeira vai ser adicionar, que vai receber uma constante, que vai ser o texto do tipo string. E vamos ter uma outra procedure, que vai ser salvar. Beleza? Vamos dar um Ctrl Shift C. Primeiro a gente vai implementar o create. E o que o create vai fazer? Simples. A gente vai pegar aquela nossa variável, que é o conteúdo HTML, e vai criar o tStringList. Opa, .create, né? Beleza. Tudo que é criado precisa ser destruído. Então a gente vai colocar aqui no destroy, free and new, o f conteúdo. Beleza. Eu preciso da uses aqui no meu free and new, que vai ser minha classe system sysutius. Beleza. Aqui o método adicionar vai fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha variável que representa o meu string list e vou adicionar aqui o meu parâmetro que eu vou receber um texto em string. Bom, o meu abrir arquivo, ele só vai pegar o arquivo que vai ser passado por aqui e vai executar ele, simplesmente vai chamar o arquivo HTML lá na tela. Eu preciso da uses aqui em algumas classes, então deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não consegui. Eu vou adicionar aqui na mão a seção uses. Vou colocar aqui
API e WinAPI. E por fim, nós vamos implementar o método salvar arquivo, que vai ter uma variável, que vai ser um save dialog do tipo save tsave dialog. Bom, vou ter que dar uses também para poder utilizar. Vamos criar save dialog e save dialog.create try finally. Vou destruí-lo. Beleza. E agora o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu vou identificar a extensão padrão dele, default extension. Vai ser HTML. E o HTML. Segundo, eu vou colocar o diretório inicial. Vai ser o meu get current dir. Terceiro, eu já vou deixar um nome inicializado, que vai ser o nome do arquivo. E vai ser relatório.html. Vou definir um filtro também. Só para ficar bonitinho, né? O filtro vai ser HTML pipe asterisco.html. Por fim, eu vou definir um título também para essa minha caixinha de diálogo, que vai ser salvar relatório de fornecedores. Beleza. Agora a gente vai executar ele. Então, na verdade, se não executar, ele vai simplesmente sair da procedure. Isso. E por fim, a gente vai abrir o arquivo, passando como parâmetro save dialog.filename. Prontinho. A nossa classe de produto já está criada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá tudo certinho, né? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos dar um Ctrl F9. Deu um errinho. Deixa eu ver por quê. Ah tá, faltou aqui o ponto e vírgula. Beleza. Continuando. Agora que a gente implementou a classe de produto, nós vamos fazer a interface builder. Então, para isso, a gente vai adicionar uma nova unit, file new, unit. Vamos salvar essa unit com o nome pattern.builder. E essa interface vai ter o seguinte. O nome dela vai ser iBuilder. Ela vai ser uma interface e ela vai disponibilizar 3 procedures, que serão build, cabeçalho, procedure, build, detalhes e uma procedure, build, rodapé. Por último, a gente vai ter uma função que vai retornar a minha classe TheProduct. Então, eu vou precisar dar uses aqui nessa classe, que foi a classe que a gente criou. Beleza. Já criei a nossa interface builder. Agora eu vou precisar de uma classe que implementa essa interface. Então vamos adicionar file new unit. Essa classe vai ser a classe concreteBuilder. Então o nome dela vai ser pattern.concreteBuilder. E nós vamos ter o seguinte: type, o nome da classe vai ser tConcreteBuilder, a classe que implementa T, interface object, e também o nosso iBuilder, que é a nossa interface. Vamos adicionar aqui na nossa seção de uses, na nossa interface, teremos seção privada, seção pública. Dentro da seção privada, nós vamos ter uma variável que vai ser a nossa classe TProduct. Então vamos adicionar aqui também a nossa uses. Segundo, a gente vai ter uma outra variável chamada fdados, que vai receber um only variante. Aqui a gente vai armazenar os dados do nosso cliente dataset. Por fim,
a gente vai ter também uma variável que vai armazenar a quantidade de registros do nosso dataset. Beleza. Aqui na nossa seção pública, vai ter o nosso construtor. E dentro desse nosso construtor, nós vamos receber os dados, que vai ser do tipo polivariante. Também teremos um destructor. E os métodos que serão implementados aqui da interface. Beleza? Vamos dar um Ctrl Shift C e começar a trabalhar. Primeiro, a gente vai trabalhar em cima do nosso create. E o que o nosso create vai ter? Primeiro, a gente vai inicializar a variável que contém a quantidade de registros do nosso dataset. Segundo, a gente vai inicializar a variável que representa os nossos dados do nosso dataset. E por último, a gente vai criar uma instância da classe de produto e vai armazenar dentro dessa variável. Então, theProduct.create. Por fim, no nosso destroy, a gente vai finalizar, a gente vai destruir esse objeto que foi criado. Beleza? Bom, vou precisar aqui da usage na classe do System Sysutils. Agora vamos ao que interessa. O nosso cabeçalho vai ter o seguinte, eu vou copiar e colar aqui e vou explicar para vocês. Tá aqui. O nosso cabeçalho vai ter um HTML. Primeiro, o que ele faz? Ele pega aquela variável daquela classe que já foi criada lá no nosso create e vai chamar um método adicionar, passando como parâmetro uma string que vai representar o nosso HTML. Então, o que nós temos aqui nesse método adicionar? Simples, é só ele vai pegar a nossa variável do string list e vai dar um add, adicionando o parâmetro texto. Então é isso que a gente está fazendo. A gente vai estar adicionando cada uma dessas linhas para montar um HTML. Bom, então a gente está montando aqui o nosso cabeçalho. Agora a gente vai montar os detalhes. E os detalhes vai ter o seguinte, vai ter um dataset do tipo T, client dataset. Então nós vamos dar uses aqui. Beleza, vamos criar esse dataset. Try finally. E vamos destruir. Beleza. O que nós vamos ter aqui? Mesma coisa. Bom, aqui, logo depois de criar o cabeçalho, nós vamos criar uma tabela em 3 colunas, código, fornecedor e cidade. Beleza? Criamos aqui uma tabelinha. Logo em seguida, a gente cria o nosso dataset. E aí o nosso dataset, ponto, data, vai receber aquela nossa variável fdados, que a gente inicializou aqui no nosso create. Ó. Em seguida, a gente vai voltar para o início do nosso dataset por medida de segurança. Eu também gosto de desabilitar os controles do dataset enquanto a gente estiver fazendo essa varredura. Agora, a gente vai trabalhar com uma estrutura de repetição, que vai ser um while. Então, enquanto o dataset não estiver no fim, a gente vai repetir isso aqui. Bem, o que nós vamos repetir? Basicamente, vai ser isso aqui. A gente vai criar linhas, table rows, e células dentro dessas linhas que vão representar o código do vendedor, o nome e a cidade. Então, basicamente é isso. E a gente também vai incrementar a nossa variável com a quantidade de registros. A gente vai fazer isso aqui até o final do dataset. E por fim, a gente vai fechar a nossa tabelinha. Beleza? Agora, essa já está feita, a parte de detalhes, a gente vai fazer o nosso rodapé. O nosso rodapé é bem simples, vai ser um footer. A gente vai ter uma div, vai ter uns parágrafos que vai colocar a quantidade de registros, colocando aquela nossa variável que foi incrementada na seção de detalhes. E por fim, um títulozinho aqui com o texto de geração. Então, por último aqui, a gente vai implementar o método getRelatório.
Porque depois que a gente guardou tudo aqui dentro dessa classe, a gente precisa retornar ela para quem estiver chamando, né? Para o nosso director, que é o que a gente vai implementar agora. Então, result recebe fProduct. Perfeito. Está criada aqui a nossa classe concreteBuilder. Então, agora a gente vai criar uma classe chamada Director. Essa classe Director vai ser a responsável por criar o nosso relatório. Ela vai pedir para que o nosso concreteBuilder crie e devolva o relatório. Então, vamos File New, Unit. Vamos salvar como pattern.director. Então, teremos aqui type e director, que vai ser uma classe. Ela vai ter uma função pública e vai se chamar construct. Ela vai receber um builder do tipo iBuilder. E para usar esse iBuilder, eu preciso dar uses nele aqui na nossa seção de interface. Ctrl Shift C. E o que eu vou fazer? Builder.build cabeçalho. Builder. Tá entendendo agora, gente? Build detalhes. Builder.build rodapé. Então, em vez de eu ter tudo isso aqui lá na nossa classe divisão, eu crio um director que vai pedir para o nosso builder criar o nosso relatório. E eu posso ter várias variações de relatório. Isso vai depender do nosso builder. Eu posso ter um builder, por exemplo, que vai criar um relatório e vai exportar para uma extensão XLS, outro vai para CSV, pode ter formatos diferentes. Eu uso o mesmo código, eu só vou mudar o builder, mas o código que vai estar na camada de visão vai ser apenas um. Bom, agora finalmente nós vamos para a nossa camada de visão. E como é que nós vamos implementar isso? Bem fácil. Vamos lá no nosso botão gerar relatório de fornecedores e vamos criar algumas variáveis. A primeira variável será o nosso director do tipo tDirector. Então vamos dar uses no nosso director. A segunda variável vai ser o nosso concreteBuilder, que vai ser a nossa interface iBuilder. Ctrl Shift A, the uses. E nós teremos o product, que será da classe tProduct. Ctrl Shift A, adicionei. Beleza, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai instanciar o nosso director. Então, o director recebe um tDirector.create. Try, finally, create a new director. Lembrando que o director é uma classe, não é uma interface. Por isso que a gente precisa destruir ela. Aqui embaixo, a gente vai também criar o nosso concreteBuilder, que vai receber o nosso tConcreteBuilder, tConcreteBuilder, eu vou precisar dar uses nele, aqui, .create, e o que eu vou passar? O meu cliente dataset, .data. Lembrando que eu inicializo o meu dataset logo no create. Então, nesse momento aqui, eu já vou ter os dados. Agora, o meu director vai construir o meu relatório, passando como parâmetro o builder que eu acabei de criar. Logo em seguida, o meu product vai receber o meu concreteBuilder .getRelatório. Então, nesse momento aqui, o meu diretor está pedindo para construir o relatório e esse relatório está ficando pronto aqui dentro dessa classe. E aí, eu utilizo a minha variável product, que representa a classe tProduct, e eu retorno do meu concreteBuilder o relatório já prontinho aqui. Por fim, eu vou só salvar o arquivo. E está prontinho. Vamos testar? Vou dar um F9. Não deu erro nenhum. Vou clicar aqui em gerar relatório de fornecedores. Vou salvar.
imprimir. Vamos ver se salvou. Não salvou. Vamos ver por quê. Ah, sim, gente. Aqui, ó. Aqui faltou um notch. Pronto. Ele só pode executar. Aqui ele só pode sair da tela se ele não executar. Vamos novamente. Faltou o principal. Antes de abrir o arquivo, eu preciso salvar o arquivo, né? Então, eu pego aqui a minha variável, que representa o tstringlist, e coloco ela aqui, para ela salvar o arquivo dentro desse caminho aqui, no caso, né? Vai ser o caminho que vai estar dentro do meu file name, já fazendo o encode dele como UTF-8. Por causa de acentuação, caracteres especiais, enfim. Vamos novamente. Vou tirar o breakpoint aqui. Vamos gerar o relatório. Salvar. Agora sim. Já abriu aqui o relatório. Tá vendo? Então é isso, gente. O que nós fizemos? Nós pegamos um objeto complexo, separamos ele passo a passo, e agora a nossa classe de visão não vai ter mais acesso a toda a forma que é montado esse objeto complexo. Eu posso mexer direto no produto, modificar a forma com que ele é gerado, e a minha classe de visão não vai saber como é que ela é feita. Então eu poderia ter outros tipos de builder, e a única coisa que eu mudaria é a criação dele. Eu poderia criar diversos tipos de builder para gerar diversos tipos de relatório, e a minha classe de visão não ia saber nada do que está acontecendo. Reduzir o acoplamento, né? Desacoplei as classes que estava sendo utilizada e coloquei toda a regra de negócio para dentro das minhas classes específicas de produto, diretor, enfim. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, faz o seu comentário, sua crítica, sugestão, reclamação, enfim, eu vou ficar muito feliz de poder ouvir o seu feedback. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!